Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Sangion, eu estudo no Adalberto Nascimento e estou na terceira série do ensino médio. E hoje eu vim falar um pouco da Prova Paulista. A Prova Paulista é um meio super legal que os nossos profissionais da educação têm de identificar nossas defasagens e assim dar pequenos pontos de atenção a mais para que ao final do bimestre e ao final do ano, como em geral, a gente tenha maior contemplação do conteúdo. Além disso, no final do ano tem um Provão Paulista, uma política pública super legal que permite que nós, estudantes de escola públicas, podemos ingressar nas melhores universidades do nosso estado. Logo, a Prova Paulista serve como uma espécie de treinamento para a gente, que quando chegar no Provão Paulista já estarmos adaptados ao estilo de prova. Portanto, eu convido vocês a fazerem a prova com muita seriedade e atenção. E aí, vocês estão prontos?